Olá, galera do oitavo ano do ensino fundamental, aqui é a professora Nayara e nós estamos iniciando mais uma aula da disciplina de ciências. Hoje nós realizaremos a revisão da semana 4, onde falamos sobre atmosfera. Então nós vimos que a atmosfera é uma grande camada de ar que protege o nosso planeta, protege de radiações solares, que são raios muito intensos, né, liberados pelo Sol. Então a nossa atmosfera filtra esses raios, impedindo com que aqueles raios de muita intensidade alcancem a superfície e acabem prejudicando os seres vivos. Nossa atmosfera também nos protege de possíveis meteoros, né, que porventura venham atingir o nosso planeta. Então, dependendo do tamanho desse meteoro, ele entra na atmosfera e até que ele chega na superfície terrestre, ele encontra, né, essa resistência, esse ar acumulado e vai se fragmentando. E quando ele chega lá na atmosfera propriamente dita, ele já é um fragmento bem pequeno que não representa nenhum risco para os seres vivos. As características da atmosfera variam ao longo da sua extensão, que é de aproximadamente 100 mil quilômetros, sua extensão vertical, né? Então, da superfície da Terra até o finalzinho aqui da última camada da atmosfera, nós temos aproximadamente 100 mil quilômetros. Nós vimos que a atmosfera ela é composta por diversos gases, e os principais são nitrogênio, oxigênio, hélio e outros gases nobres, além dos gases do efeito estufa, que são gás carbônico, metano, óxido nitroso, perfluorcarbonetos e vapor de água. Essa coluna de ar, né, que compõe a atmosfera, causa um efeito chamado de pressão atmosférica. Em regiões de menor altitude, né, que são as regiões mais próximas ao nível do mar, nós temos uma maior pressão atmosférica, ou seja, esse ar todo que compõe a atmosfera exerce uma pressão maior nessas regiões de menor altitude do que em regiões de maior altitude, né? Então, quanto mais distante aqui do nível do mar, é possível encontrar relevos, né, de maior altitude. Quanto mais longe do nível do mar, maior a altitude. E em locais de maiores altitudes, quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica em comparação com essas regiões mais baixas, né? Porque aqui é uma coluna de ar um pouco menor, né, que atinge essas regiões mais altas. Nós vimos que isso está relacionado à quantidade de partículas de gases, né, ali presentes naquela determinada região, né? Então, em regiões de menor altitude, nós temos uma maior pressão atmosférica porque a força da gravidade está puxando essas partículas, né? Estão puxando todas as partículas, inclusive as partículas do ar, né, que compõem a nossa atmosfera, estão sendo atraídas para o centro do planeta. Então, nas regiões mais próximas ao centro do planeta, que no caso aqui seria a superfície terrestre, a força da gravidade é maior. Então, nós temos muito mais moléculas acumuladas aqui sendo atraídas por essa força. Quanto maior a altitude, ou seja, quanto mais distante aqui da superfície do planeta, menor é essa força gravitacional e as partículas, então, elas ficam um pouco mais afastadas, elas têm mais espaço entre si, elas não estão tão concentradas. Então, por isso que em regiões de maior altitude nós temos menor pressão atmosférica. Disse que aqui o ar é rarefeito. Então, existe sim esses gases da atmosfera, só que essas partículas estão bem afastadas em menor quantidade. A atmosfera ela é dividida em camadas. Então, nós temos a primeira camada, que é a troposfera, onde acontecem os fenômenos meteorológicos, né, as nuvens. Então, essa região mais baixa aqui é a troposfera. Depois a estratosfera, que é essa região um pouco acima, e na estratosfera está localizada a camada de ozônio, que é uma camada de um gás chamado ozônio, importante por filtrar os raios ultravioletas que chegam do Sol, que são raios de alta intensidade que prejudicariam os seres vivos. Então, a camada de ozônio faz esse filtro e nos protege do excesso de incidência desse raio mais intenso, chamado de raio ultravioleta. Depois nós temos aqui a mesosfera, que é uma região com baixa temperatura, e a termosfera, que é uma região com alta temperatura, onde estão localizados os
satélites, né, que estão em órbita da Terra. E por fim, a última camada é a exosfera, onde a atmosfera ela vai se esvaindo até se tornar aqui o espaço, né, o vácuo cósmico. Então, é onde a atmosfera termina. Falamos também sobre o efeito estufa, que está relacionado diretamente com a atmosfera, porque aqui na atmosfera existem vários gases, como nós vimos, né? Oxigênio, metano, nitrogênio, e nós temos também alguns gases que fazem parte do que nós chamamos de gases do efeito estufa. Dentre eles, o gás carbônico, né, por exemplo. E esses gases presentes aqui na atmosfera retêm parte do calor que é recebido do Sol. Quando o calor, né, do Sol chega aqui na superfície terrestre, grande parte é dissipado, né, se perde aqui para o universo, e uma parte fica retida na nossa atmosfera, e graças a esses gases do efeito estufa, isso faz com que a superfície do nosso planeta, né, tenha uma temperatura ideal para o desenvolvimento da vida. Se não fossem esses gases, a nossa superfície terrestre seria bem mais fria do que é. Só que acontece que, devido à ação humana, a emissão excessiva desses gases do efeito estufa, como através das indústrias, através da queima de combustíveis, né, dos carros e tudo mais, toda essa poluição, emite gases de efeito estufa em excesso na atmosfera. Então, se os gases do efeito estufa retêm o calor, muitos gases do efeito estufa vão reter muito calor, fazendo com que a temperatura da Terra aumente, causando assim mudanças climáticas, né, afetando o clima do nosso planeta, como por exemplo causando o derretimento das geleiras, aumento do nível do mar e tudo mais. Então é um problema ambiental causado pela ação humana que agrava o efeito estufa. Então o efeito estufa por si só, ele é ele é importante, inclusive, nós precisamos dele, né? A vida precisa dele para poder se desenvolver. Só que o efeito estufa intensificado, né, o que nós chamamos de efeito global, pode ser prejudicial, pois aí vai fazer com que as temperaturas aumentem mais do que deveriam. Agora vamos realizar a correção do exercício de fixação 1. A questão número 1 foi: qual a importância da atmosfera? Então, como nós vimos, a atmosfera protege o nosso planeta de radiações, meteoros, garantindo a vida na Terra. Quais são as camadas da atmosfera? Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. 3. Qual a importância do efeito estufa? Os gases do efeito estufa retêm parte do calor recebido do Sol, fazendo com que a superfície do planeta tenha a temperatura ideal para o desenvolvimento da vida. 4, que é aquecimento global. A intensificação do efeito estufa por liberação desses gases na atmosfera por parte da ação humana, nas indústrias, queima de combustíveis, etc., faz com que a temperatura da superfície terrestre aumente. Agora vamos corrigir a atividade da semana 3 do PET volume 1, localizado lá na página 46. Questão número 1. O ar é composto por diversos gases, né? Então a nossa atmosfera é composta por diversos gases, como nós vimos. Aqui nós temos um gráfico mostrando a concentração dos principais gases da atmosfera. Curiosamente, a grande maior parte da nossa atmosfera é composta por nitrogênio, 78%. Apenas 21% é composto de oxigênio e 1% corresponde a outros gases, como o dióxido de carbono, né, que é o gás carbônico, argônio, vapor de água e outros gases. Apesar da concentração de gás carbônico, CO2, gente, é a fórmula química do gás carbônico, um átomo de carbono ligado a 2 de oxigênio, molécula de gás carbônico. Então, apesar da concentração de gás carbônico ser pequena, né, dióxido de carbono, esse gás é essencial para a vida na Terra. Sobre ele é correto afirmar. Letra A. O gás carbônico é importante para a respiração dos seres vivos. Na verdade, a maior parte dos seres vivos utiliza o gás oxigênio para respirar, né? Então, eu não posso afirmar que a letra A esteja correta. Letra B. Os processos de respiração e de fotossíntese fazem parte do ciclo do gás carbônico, mantendo sua concentração equilibrada na atmosfera. Os seres vivos, né, realizam alguns processos respiratórios
No caso, as plantas, elas realizam dois processos, um de fotossíntese, que é para poder produzir o seu próprio alimento na presença da luz, e o outro é de respiração, que ela realiza durante a noite, na ausência da luz. Então, a fotossíntese capta o gás oxigênio, o gás carbônico da atmosfera e libera o gás oxigênio. Já o processo de respiração, que elas realizam à noite, na ausência da luz, faz o contrário, é o mesmo processo que nós realizamos, absorve o gás oxigênio e libera o gás carbônico. Então, as plantas têm esses dois processos. Então, durante o dia, ela absorve o gás carbônico e libera o oxigênio, e à noite o contrário, absorve o oxigênio e libera o gás carbônico. Então, esses dois processos fazem parte do ciclo do gás carbônico, né? Que é essa renovação, essa produção do gás carbônico e a absorção e etc. Então, esse ciclo, né? Ela libera o gás carbônico, depois ela capta o gás carbônico, mantendo sua concentração equilibrada na atmosfera. Então, sim, esses processos, né, realizados pelas plantas, ajuda, né, na manutenção da concentração equilibrada na atmosfera. O nosso processo de respiração também contribui, né, para essa manutenção. Letra C. Então eu posso considerar essa como correta. Letra C. O aumento do gás carbônico pela queima de combustíveis fósseis causa o fenômeno denominado de efeito estufa. Está incorreto. Nós vimos que o efeito estufa é um efeito natural que existe no nosso planeta. Inclusive, ele é legal, é importante, né, para manter a temperatura do nosso planeta, uma temperatura ideal. E o aumento de gás carbônico pela queima de combustíveis fósseis causa sim o fenômeno, mas denominado aquecimento global e não efeito estufa. Letra D. O desmatamento contribui para a absorção desse gás na atmosfera, do gás carbônico. Na verdade, não. Ele contribui para a liberação de mais gás carbônico, né? Porque aí eles desmatam, depois também colocam fogo, né? Fazem queimadas, então contribui para a liberação de mais gás carbônico e não absorção. Então, correto a letra B. 2. Nem toda a energia do Sol fica retida na Terra, pois parte é liberada para o espaço e parte é aprisionada no planeta. Sobre esse processo, responda marcando a resposta correta. Letra A. Foram os gases liberados pelos combustíveis fósseis que permitiram a retenção do calor na Terra. Na verdade, não. São os gases presentes na atmosfera, os gases já presentes naturalmente na atmosfera, né? Os gases do efeito estufa. A queima dos combustíveis fósseis até libera, sim, esses gases, mas faz com que haja um excesso deles na atmosfera e fazendo com que muito calor seja retido e aí desequilibra tudo, não é legal. Letra B. Os gases de efeito estufa são essenciais para o aprisionamento de parcela do calor na atmosfera. Aí sim, né, essa é a função dos gases do efeito estufa, reter parte desse calor. Letra C. O desmatamento e as queimadas contribuem para o efeito estufa, fenômeno causado pelas atividades humanas. Na verdade, não. O desmatamento e as queimadas contribuem para o aquecimento global, que é a intensificação exagerada do efeito estufa, causando um aumento exacerbado, né, excessivo da temperatura. Letra D. O vapor de água presente na atmosfera não contribui para o efeito estufa. Na verdade, ao contrário, ele contribui sim muito para o efeito estufa, né, porque o vapor de água, as moléculas de água também absorvem e retêm calor, distribuindo pela superfície terrestre. 3. Os aviões comerciais voam a uma altitude de 10 mil metros normalmente. Essa altitude se encontra numa fase entre a troposfera e a estratosfera, então entre a primeira e a segunda camada da atmosfera. Explique por que os aviões comerciais preferem viajar nesta altitude. Como nós vimos, a troposfera, que é a primeira camada, né, inclusive onde a vida se desenvolve, e também é onde acontecem os principais fenômenos meteorológicos, né? Chuvas, ventos fortes e tudo mais. Então, quando o avião ele viaja assim bem no meio da troposfera, ele vai encontrar mais problemas relacionados a fenômenos climáticos, né? Nuvens, tempestades, raios, causando mais turbulência. Então, se ele voar mais alto, ele acaba se desviando disso, né? E também porque nessa altitude existe uma menor quantidade de moléculas de ar. Como nós vimos, quanto maior a altitude, menor é a concentração de moléculas de ar, né, de gases, porque a força da gravidade puxa tudo e atrai essas moléculas, fazendo com que elas tenham uma concentração mais próxima da atmosfera terrestre. Mas conforme vai aumentando a altitude, né, quanto mais para cima ali, vamos dizer assim, na atmosfera, menor é a força gravitacional, fazendo com que essas moléculas fiquem mais separadinhas
linhas, então a gente tem um ar que nós chamamos de rarefeito, né, com menor quantidade de moléculas de gases ali naquela região, naquela camada, né? Então, sendo assim, o avião encontra menos resistência, porque tem menos moléculas de ar ali, então o avião encontra menos resistência para poder se deslocar com maior facilidade, economizando combustível. Se tem muitas moléculas ali, o avião precisa se deslocar entre muitas moléculas, essas moléculas vão acabar exercendo uma força, né, e vão fazendo com que o avião tenha uma resistência maior para se deslocar, precisa exercer mais força, né, então o motor precisa ter mais força, gasta mais combustível. Se existe uma menor quantidade de moléculas, ele consegue viajar mais de boa ali, né, sem muita resistência, economizando combustível. 4. Sobre a atmosfera, assinale a alternativa correta. A estratosfera é uma camada muito importante, pois é nela que os habitantes da Terra vivem e é nela que se formam os ventos, as nuvens e as chuvas. Na verdade, não. É na troposfera e não na estratosfera. Letra B. A pressão atmosférica é a maior em grandes altitudes, como na cidade de Lima, no Peru. A cidade de Lima, né, a capital do Peru, nosso país vizinho aqui da América do Sul, realmente é uma cidade com uma altitude muito grande, ela é bastante alto, né? Só que a pressão atmosférica lá é menor, porque quanto maior a altitude, menor a pressão. Quanto menor a altitude, mais próximo do nível do mar, maior a pressão atmosférica. Então, tá incorreta. C. As ondas de rádio são captadas na exosfera, pois essa camada é rica em íons. Na verdade, a exosfera é a última camada da atmosfera e é uma atmosfera ali onde a atmosfera está se esvaindo, né, se transformando em vácuo cósmico, né, no espaço. Ali a atmosfera acaba. Então, na verdade, não, ela não é rica em íons. Na troposfera, os gases que predominam são nitrogênio e oxigênio, seguidos de gás carbônico e gases nobres. Sim, que a camada da atmosfera que é onde nós estamos, né, nós desenvolvemos, é dali que nós tiramos o nosso oxigênio, e é aqui também onde ocorrem os principais fenômenos, né, como chuva, tempestades, raios, fenômenos meteorológicos. Então, letra D. Então é isso, pessoal. Finalizando a semana 4, nós também finalizamos o nosso PET volume 1. Então, o primeiro bimestre já foi, está acabando, né? Então, eu espero que vocês tenham acompanhado as aulas, feito todas as atividades. Caso vocês tenham atividade atrasada, corre lá e coloca em dia. Já já nós vamos fechar as notas de vocês, certo? Não deixe para depois. Vou deixar já já também a atividade avaliativa da semana 4, certo? No final de cada semana do PET 1, eu deixei uma atividade avaliativa para somar a nota de vocês e contribuir ali para a nota do bimestre. Então, é extremamente importante que vocês tenham feito todas elas. Se não fez, corre lá e faz. Então, eu estou aqui à disposição. Qualquer dúvida, qualquer ajuda que vocês precisarem, é só me mandar mensagem. Eu vou ficando por aqui. Abraços, até a próxima. Tchau, tchau.